Deixa eu te explicar, assim, com o maior respeito e carinho do mundo. Deixa eu explicar. Sabe por que que você disse assim que aqui é mundo de sofrimento e dor, não é? Que aqui a gente vai ter que sofrer da vida, não é assim? Mas isso é porque nós, seres humanos, a gente quando lê a escritura, a gente não consegue entender ela corretamente. Porque é muito claro, na escritura é muito claro, que diz que a dor não existe mais, o sofrimento não existe mais. Entendeu? Lá em Isaías 53 diz assim que quando Jesus morreu, ele levou sobre si toda a dor, todo o sofrimento, né? E o castigo que deveria cair sobre mim, sobre vocês, sobre todo mundo, já caiu sobre ele. Você está entendendo? Nós sofremos é porque nós acordamos de manhã e a gente sempre busca fazer nossas próprias vontades. Então, quando a gente busca fazer nossas próprias vontades, a gente acaba errando, muitas vezes na vida. E ao errar, como tudo é proporcional, como tudo é Deus é muito perfeito, muito justo. Então, como tudo é proporcional, aí o que acontece? Aí, como Deus é justo, tem que ser justo até com as trevas, até com o inimigo dele, ele permite o mal, ele tem que permitir o mal nos chegar proporcionalmente à distância que a gente está dele, entendeu? Eu já sofri muito, muito, muito mesmo. Eu não tenho mais onde carregar. Eu cheguei no estágio de sofrimento tão grande, que se eu fosse, tipo assim, acreditar como você falou aí, que a gente tem que sofrer ainda o resto da vida aqui na Terra, eu não teria mais forças para isso. Eu não teria, compreendeu? Então, quando eu conheci realmente a verdade do jeito que ela é que do jeito que ela é, e não do jeito que todo mundo ensina aí nos templos, na igreja, entendeu? Quando eu descobri a verdade realmente como ela todo o meu sofrimento acabou. Eu não sofro mais. Sabe por que eu não sofro mais? Porque todo dia eu adoro, entende? Quando você adora todo dia, as escrituras dizem assim, já não vive nós, né? Já não vivo eu. Cristo vive dentro da gente, entendeu? Porque quando a gente adora, ativa a glândula pineal, que é o terceiro olho, né? Por causa da frequência da adoração, ativa a glândula pineal. Então o Espírito de Deus, ele pega e consegue entrar dentro do nosso coração através da glândula pineal. Então, em vez de a gente estar vivendo, tipo assim, eu vou fazer minha vontade na carne, quem começa a fazer as minhas vontades é o próprio Espírito de Deus que mora dentro de mim, que me conduz da maneira correta. Então a gente para de sofrer. Você entende? Porque a gente para de errar. Entende? Agora, quando a gente continua acordando de manhã e não adora, sempre o que vai prevalecer na nossa vontade é a nossa vontade. Sempre é a nossa vontade que prevalece, entende? Aí, por isso, sempre a gente vai sofrer. Por quê? Porque as nossas vontades, elas não são boas. Por exemplo, se eu filmar uma pessoa, se eu filmar uma pessoa durante um dia, a pessoa me autorizar, eu consigo identificar mais de 100 maldades num ser humano em um dia. Entende? A gente é muito mal. Então, para a gente poder viver de uma maneira sem ter problemas, sem ter dor, sem ter sofrimento, a gente já não pode viver mais. Quem tem que viver dentro da gente é o próprio Espírito de Cristo. É por isso que Jesus diz lá na Escritura assim: a luz esteve no mundo, que é Ele, né? Mas os homens preferem as trevas do que a luz. Ou seja, nós acordamos de manhã e todo dia a gente prefere as trevas. A gente não acorda, porque não é orar. Orar, a Bíblia fala para orar o tempo todo, sem cessar. Não é orar, é adorar. Porque o grande conflito do bem e o mal começou por causa de adoração lá no céu, entende? E ele vai terminar por causa de adoração. Então, quem adorar vai parar de sofrer. Não tem Salmo 91 lá que fala assim: nenhum mal chegará na tua casa? Pois é, esse salmo ele só se cumpre para quem estiver adorando todo dia. Você entende? Se a gente não adorar todo dia, a gente vai sofrer. Por quê? Porque é a nossa vontade. É eu na carne vivendo, não é o Espírito de Cristo vivendo dentro de mim. Por isso na Escritura diz assim também: a cada dia basta o mal, ou seja, o mal ele só dura um dia. Aí no outro dia, a Bíblia fala assim: a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Então, todo dia nós vamos ter que escolher. Ou escolheremos começar a trabalhar sem adorar, e aí vamos escolher quem? Nós mesmos, a nossa própria vontade, o nosso próprio mal. Então nós vamos criar o nosso próprio mal e as nossas próprias dores. Ou vamos acordar de manhã e vamos adorar. E aí vamos escolher durante o dia o quê? Viver assim como Cristo viveu, semelhante a Cristo, carinhoso, benigno, manso, doce, gentil, educado, sabe? Cada palavra que a gente fala é medido, você entendeu? Então é isso. É o segredo de parar de sofrer é isso, entende? É impossível para a gente tirar tanta dor do mundo, de dentro da gente, sem fazer isso. Se a gente não adorar, se a gente só orar, só, a gente não consegue tirar essa dor. Mas se você chegar e adorar durante 1 hora e meia, você vai chorar, você vai chorar, você vai chorar, 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 chorar. Aí você vai ver como que a dor vai sumindo. Aí vai sumindo. E amanhã você faz de novo, e amanhã depois de novo. Você nunca mais vai ter essa dor se você fizer todos os dias. Por quê? Porque Deus, ele apaga tudo. Ele tira isso da cabeça da gente. Não tem que a gente fica pensando a coisa? A gente até para de pensar sobre esse assunto. Entendeu como? Esse é o segredo da felicidade. Porque Jesus já levou toda a nossa dor, todo o nosso mal, todo o nosso castigo, ele já levou, entendeu? Então, se ele levou, a gente não precisa sofrer mais, entendeu? Mas se a gente viver na nossa vontade, a gente vai continuar sofrendo, entende como?